Assalamu alaikum, pessoal. Por aqui terminou o Ramadã e celebramos as festas finais. E vamos lá aos nossos casos de novo. Vamos voltar às nossas histórias aqui do Egito, algumas chocantes. Vamos lá. Já não é a primeira vez que no Egito, não é a primeira vez que surge um romance entre uma muçulmana e um cristão egípcio. Será que isso dá certo por aqui? Houve aqui uma história, aqui no Egito, há um tempo, em que uma mulher divorciada, que era muçulmana, tinha filhos desse primeiro divórcio, desse primeiro casamento, e começou a gostar de um cristão copto. Não é a primeira vez que no Egito esse tipo de romance entre muçulmanos e cristãos acaba em tragédia. Uma mulher havia se convertido ao cristianismo aqui. E acontece que os membros de sua família, não gostaram dessa conversão ao cristianismo. Mas por que ela converteu-se? Primeiro porque ele era cristão e ela, como muçulmana, não pode casar com um cristão. Só o contrário. Porque a mulher vai sentir-se dominada e influenciada a se converter à religião do homem. Então, a muçulmana nunca pode casar-se com um cristão, mas o oposto sim. Então, não é a primeira vez que acontece esse tipo de romance e que acaba em tragédia. Então, muitas partes dessa história parecem inexplicáveis, como um romance entre uma mulher muçulmana e um cristão. Por que não pode dar certo? Como eu expliquei aqui por alto, o homem muçulmano ele pode casar-se sim com cristãs ou judias, com qualquer um desses que adorem a um só Deus. Mas o contrário não pode. A história parece inexplicável. Como um romance entre uma mulher muçulmana e um homem cristão pode terminar em casamento em um país onde a lei islâmica, a Sharia, torna isso legalmente impossível. Então, eles já sabem de antemão que a lei aqui é assim. Pois é, mais uma vez, mas no caso aqui, foi por uma questão religiosa, sectária. Não é? Um assassinato de honra que assola muitas culturas islâmicas porque não se aceita a renúncia a uma religião. Tudo começou em 2013. Já lá vai muito tempo, Então, logo a seguir a Primavera Árabe, tudo começou com um romance entre Marwa Mohammed, tinha 26 anos, e o seu vizinho copta, Karim Eid, que tinha 27. Eles eram mais ou menos da mesma idade, na cidade de Tamia, a 87 quilômetros para sudoeste do Cairo, ou seja, já ali embora, para o sul. A muçulmana, então, ela era mãe. Marwa era mãe de 2 filhos. Sahar tinha 8 e Omar tinha 6 anos. Ela costumava frequentar uma joalheria cristã ali perto, onde Eid trabalhava. As frequentes visitas de Marwa para encontrar Karim na loja deram motivo de Karim demiti-lo. Pronto, ele já perdeu ali o emprego só porque ele começou a ver que aquilo podia dar confusão e ele disse, não quero você aqui. Então explicou um parente de Eid, morador nessa cidade natal, que ele já perdeu ali o seu emprego. Olha só. Durante então o verão de 2013, o casal saiu secretamente da cidade de Tamia para Alexandria, 280 quilômetros de distância. Olha, eles foram para muito mais longe porque eles sabiam que corriam perigo. Ambas as famílias iam ser problemáticas, mas a do muçulmana era pior porque ela ali era mulher, não é? Então a família desesperada de Marwa tentou, sem sucesso, saber onde ela estava, localizá-la. As suas tentativas incluíram invadir a igreja local, no local tinha uma igreja de São Jorge, e a casa do padre também tentaram invadir, foram lá procurá-los. Incapaz de suportar a vergonha da fuga da filha com um cristão, o pai de Marwa, junto com sua mãe e irmãos,
deixaram a cidade também de Tamia e foram morar para o Cairo, onde ganhava a vida como porteiro. Durante esse tempo, de acordo com os amigos ali da família, com o pessoal ali da família, Marwa se converteu ao cristianismo, uma conversão não apoiada por documentos oficiais. Ela não foi à igreja, não fez as coisas. Ela se converteu por ela própria e assim ficou em casa. E viveu com Eid em Alexandria por quase 30 meses, período em que ela engravidou. 6 de novembro do ano passado, Eid levou, olha só, 2013. Em 6 de novembro de 2014, Eid levou Marwa de volta para ver sua família em Tamia. Sahar, a filha de Marwa, de seu marido anterior, teria visto sua mãe. Ela, quando fugiu com ele, ela não levou os filhos do casal, deixou com os avós, deixou com os pais, tá? Ela foi sozinha com ele lá. Eid estava pensando que ela estava agora com uma aparência alterada, né? Diferente, sem hijab, com os cabelos de fora, com roupas ocidentais, sem lenço, que isso ia mascarar a identidade dela, que ninguém ia reconhecê-la. Mas a filha dela reconheceu ela. A notícia se espalhou rapidamente, porque é uma cidade pequena, né? E os guardiões masculinos da honra da família de Marwa, os muçulmanos, na ausência do seu pai, que estava para o Cairo, né? Os irmãos ficaram, né? Elas parece que deve ter sabido que os pais não estavam mais ali, que estavam no Cairo, mas ela voltou então à aldeia para ver as familiares também do novo marido. E o que acontece é que todos os restantes parentes souberam que ela estava na cidade e os primos de Marwa decidiram invadir a casa de Eid, onde agrediram a sua mãe e levaram Marwa à força para os pais no Cairo. Eid não estava naquele momento em que eles invadiram a casa da família dele, da família cristã. Ela estava com a sogra. Então, vamos lá fazer um apanhado. E os primos, vendo que ela estava na aldeia, pegaram ela e levaram ela para o Cairo, para a casa dos pais dela. E onde estava Eid? Parece que ele deve ter fugido. É o que consta, que ele deu uma escapada porque ele ficou com medo quando soube que estavam lá invadindo a casa dele. Então, ele deu uma escapadela. E ela foi com os tios à força para o Cairo. Da casa do Cairo, trouxeram ela de volta para Tamia. Depois dela ter visto os pais e falado com os pais, acho que tentaram convencê-la a sair dessa vida e a não se converter e trouxeram ela de volta para a aldeia. Os pais dela, mesmo assim no Cairo, sabiam que podia haver alguma coisa que podia acontecer esse crime de honra. Então, quando levaram ela de volta para o Cairo, ela ficou na casa dos pais, escondida por 10 dias. E os tios lá voltaram. Mas aquilo tudo criou aquele burburinho e eles vão ao Cairo. E nesses 10 dias em que ela está escondida lá, ali, não escondida, mas estava retida ali com os pais, na casa dos pais no Cairo, porque os pais sabiam o risco que corria e não queriam ver a morte de sua filha. Um dos seus tios e 2 dos seus filhos, ou seja, 2 primos, encontraram ela na casa. Assim diz o pai de Marwa, encontraram ele na minha casa. Os primos e o tio, né, no caso o irmão do pai, vieram aqui e eles nos levaram de volta para Tamia, onde nos maltrataram. Então eles acabaram por maltratá-los todos. Levou todo mundo de volta. Vem pai, vem filha, vem todo mundo. Obrigaram eles a retornar para a cidade de Natal, onde eles eram, para resolver essa situação. E eles foram bastante maltratados, tanto a Marwa como os pais dela. Marwa ficou, então, 10 dias com seus pais, até que o seu tio e seus 2 filhos a encontraram lá e trouxeram ela de volta. A irmã de Marwa foi obrigada a cortar a garganta da irmã, como uma forma de impedi-la de seguir os seus passos. Tá vendo o exemplo? Agora pega na faca e passa na garganta. Mas não foi a irmã que matou, foram eles que mataram. Mas eles ainda pegaram na faca e fizeram a irmã dela, mais velha, fazer isso também, para que ela se lembrasse que ela nunca deveria seguir seus passos, não devia seguir este exemplo. Mas houve versões da história que diz que Marwa foi estrangulada, que o corpo foi jogado perto de um cemitério, porque eles mataram e eles pegaram e jogaram lá perto de um cemitério. Não se ouviu nem gritos praticamente, ou se ouviram, eles já estão acostumados, né? No campo é mais ou menos assim. Assim que eles pegaram então o corpo, pegaram o corpo e jogaram perto de um cemitério. Os pais de Marwa denunciaram
seu tio e seu sobrinho à polícia pelo assassinato. Mas esses homens ainda estão foragidos e nenhuma acusação foi feita contra eles. Os tribunais egípcios são conhecidos por olhar com clemência para os perpetradores de assassinatos de honra, especialmente quando está um convertido envolvido. Uma reunião conciliatória foi convocada entre o clã da mulher muçulmana, de Marwa, e da família de Eid, na presença do padre local, sob os auspícios da segurança de alto escalão, que chamaram a polícia, né? Então tudo isso, todo mundo estava ali reunido. Foi acordado então que a família cristã venderia suas casas, deixaria a cidade para sempre e nunca mais pisaria nela. Foi assim que disse as mídias na época. Foram dados 10 dias para a família de Eid se mudar da sua cidade natal, a fim de evitar um incidente sectário, ou seja, um incidente religião contra religião. Né? Então foi acordado depois dessa morte da polícia que eles tinham que sair dali, porque senão a coisa podia continuar, essas brigas de honra nunca mais parariam. Sempre que uma parte é cristã, recorre-se a tais medidas judiciais, extrajudiciais até. Por quê? As famílias cristãs, elas são forçadas a se mudar. O lado mais fraco sofre o impacto. Como a maioria é islâmica, o lado mais fraco acaba por ter que se mudar, porque, infelizmente, ninguém para esses crimes de honra de uma hora para outra. Quando o romance é o contrário, ou seja, uma mulher cristã se converte ao islamismo por causa de um amante muçulmano, ou para escapar de pressões familiares, porque também existem pressões familiares na parte religiosa cristã, em que elas também não querem se lidar com isso, e elas querem passar para a parte muçulmana. Ou para escapar, então para escapar dessas pressões, o Estado, né, o governo lida com isso de uma maneira diferente. Neste caso, como ela está se convertendo ao islamismo, a conversão é legalizada e a papelada é agilizada, mesmo nos casos de meninas menores de idade. Esses sim têm uma mentalidade extremista. Essas questões não são novas. É uma lástima ainda estarmos vivendo certas coisas neste século. Essa cidade de Marwa era em Fayum, bem ali próximo do Cairo, umas 2 horas do Cairo. Marwa se mudou para Alexandria, para sair da cidade de Tamia com seu parceiro cristão. Ela passou 2-3 anos fora. E nesse meio tempo, ela deu à luz um menino e uma menina, cristãos, nesse momento. Marwa teve um fim infeliz, trágico, bárbaro. Ela foi morta por seu tio e seus primos quando souberam que ela estava visitando a cidade. Ela foi visitar a família do marido, sabendo mesmo assim das ameaças que podia sofrer. Ela foi levada depois para o seu pai, para a casa do seu irmão por uns 10 dias. Colocaram ela 10 dias escondidas na casa do seu irmão para sua proteção. No entanto, o tio de Marwa encontrou ela e praticamente sequestraram ela. O tio forçou a irmã a matá-la para castigar por sua conversão. Mas no jornal Al-Yawm foi relatado que foi o tio que assassinou ela. Após o assassinato, o pai de Marwa então foi à polícia informar desse assassinato, como eu contei aqui, e o tio está foragido. Eu disse para vocês, foi feito então esse acordo de reconciliação entre a família do marido cristão e a família de Marwa, que resultou então na deportação da família cristã para outra cidade a fim de evitar possíveis problemas. Esse tipo de confronto é muito comum, especialmente nas zonas rurais. Não só entre religiões diferentes, como também entre, como eu já falei aqui, próprios muçulmanos, mesmas religiões, tá? Então, fiquem atentas, cuidado. De onde é o seu Habib mesmo? Fiquem ligados que eu volto com mais algumas histórias, às vezes macabra. Oremos.